Pessoal, eu agradeço então a presença de todos aqui. O que eu vou fazer hoje é uma retrospectiva dos pedidos de habeas corpus que eu protocolei na Suprema Corte, né? Lá em Brasília, no trabalho que a gente tem nessa visão, né, de direito constitucional. Vocês sabem que eu sou professor de direito constitucional e nós sempre aqui, eu apresento para vocês, dentro do direito constitucional, os remédios constitucionais, né, que são o habeas corpus, o habeas data, o mandato de segurança, que são formas do cidadão exigir diretamente os seus direitos, de buscar na justiça a solução do que ele precisa, sem intermediários, sem o político, sem precisar recorrer ao prefeito, ao vereador. Ele mesmo busca essa solução. Constitucionalmente é uma forma direta de exercício do poder, que a Constituição diz no artigo 1º, parágrafo único, que todo o poder pertence ao povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente. Então, uma forma de exercer o poder diretamente é usando, por exemplo, o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É um remédio constitucional, está na Constituição brasileira, que assegura a liberdade de ir e vir. Então, se uma pessoa for presa, esta prisão, ela pode ser revista, ela deve ser revista, ela deve ser analisada de novo por uma outra autoridade. Essa outra autoridade vai verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder nessa prisão. Só que tem um detalhe, o habeas corpus, ele está disposto também num tratado de direitos humanos que o Brasil é signatário, que é o Pacto de São José de Costa Rica. Então, nesse Pacto de Direitos Humanos está dito o seguinte, tem 2 artigos do pacto que tratam do habeas corpus. Um deles diz o seguinte, o país signatário do acordo vai assegurar um recurso simples que possa ser manejado pelo próprio preso. Então veja, é tão simples que o próprio preso pode entrar com o recurso. E esse recurso será analisado por uma autoridade diversa, né, uma outra, não aquela que prendeu, para verificar se é legal, se aquela prisão é legal e se aquela prisão não foi determinada com abuso de poder. Então a gente lembra, o habeas corpus surgiu na Inglaterra, no século XII, XIII, e essa ideia do habeas corpus, né, e você vê, depois se disseminou pelo mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo que você falar habeas corpus, as pessoas sabem do que se trata, é a revisão da ordem de prisão. Tá? Então é isso. E o Brasil é signatário desse acordo, tem o habeas corpus dentro da nossa Constituição, dizendo que o habeas corpus é dispensado de custas. Então você sabe, quando a gente entra com uma ação tem que pagar as custas, o habeas corpus não tem. Você tem prazo para entrar com recurso, o habeas corpus não tem prazo. Então qualquer momento que você falar essa prisão é ilegal, você alega e ela vai ser considerada, não tem prazo. Que é uma coisa comum a todos os outros recursos, o habeas corpus não tem. Não tem formalidade, você não precisa fazer uma petição explicando primeiro as questões de fato, depois as questões de direito, depois o seu pedido, como a gente aprende na regra da redação jurídica. Não. O habeas corpus, se você escrever, o fulano está preso na delegacia tal e a prisão é ilegal, só isso o juiz vai analisar. Ele não precisa de formalidade. O juiz vai recebendo a notícia do habeas corpus, ele vai analisar o pedido. Não precisa de procuração do preso. Tem alguém preso, você fala, bom, agora eu tenho que ir lá pegar a procuração dele para entrar com o habeas corpus. Não precisa. O preso está lá, você está aqui, você entra com o pedido de habeas corpus e tudo bem. Ele não pediu para você, ele não te deu procuração, você não é advogado dele, mas você entrou com o pedido. E não exige a assinatura do advogado, você não precisa ser advogado para entrar com esse processo. Então, quando a gente começa o curso de Direito Constitucional, o seu primeiro semestre, quando você começa a estudar os remédios constitucionais, o que eu faço? Eu dou de presente para você o livro O Meu Primeiro Habeas Corpus. Aí você já vê que antes de ser advogado, antes de ter OAB, você já pode entrar com habeas corpus em favor de alguém, porque mesmo não sendo advogado, não tendo procuração, mesmo sem saber redação jurídica, fora do prazo, sem pagar custas, tudo é livre, é o ápice do acesso à justiça. O habeas corpus é o processo judicial mais aberto, mais facilitado que existe. É isso, é o habeas corpus.
garantido por tratado internacional e pela Constituição. Ok? Então, esse é o remédio constitucional chamado habeas corpus. Eu tenho um livro sobre isso, chama Meu Primeiro Habeas Corpus. Eu presenteio vocês com esses livros e eu ensino que o habeas corpus é ótimo e proponho na disciplina que vocês entrem com habeas corpus a favor de alguém. E esse habeas corpus, se for concedido, você já vai se sentir o rei da cocada preta, né? Porque você vai achar, poxa, nem formei, já estou soltando as pessoas por aí. E se for negado, mesmo assim, você terá no seu escritório depois uma lembrança de quando você era estudante, entrou com habeas corpus, foi negado, mas o juiz apreciou o seu pedido e você pôde se sentir um advogado antes mesmo de se formar, tá? Então essa que é a ideia. Muito bem. O que aconteceu? Eu entendo que o inquérito das fake news, o inquérito 4781, que foi aberto em 2019, é um inquérito ilegal. Esse é o meu entendimento. Como eu entendo que é um inquérito ilegal, esse inquérito ilegal gerou prisões, pessoas foram presas, tiveram a sua liberdade restrita, o seu direito de ir e vir foi negado, essa pessoa está presa, está em prisão domiciliar, está usando tornezeleira, tem restrições à sua liberdade. Eu entendo que essas pessoas, como foram presas ou tiveram sua liberdade restrita dentro de um procedimento ilegal, esta é uma prisão ilegal e eles deveriam ser liberados. Esse é o meu entendimento. O que eu fiz? Entrei com habeas corpus em março. Dia 8 de março, Dia da Mulher, 8 de março de 2025, eu entrei com o habeas corpus número 253086, ele é público, se você entrar no site do STF, você entra lá, pesquisa por tipo e número, aí por classe e número, aí na classe você coloca HC, habeas corpus, no número você põe 253086, vai aparecer toda a história desse processo, é tudo público, a decisão, minha petição, está tudo lá para qualquer pessoa ver. Muito bem. O relator foi o ministro Fachin, ele foi determinado relator por prevenção. O que é a prevenção? Ele já tem outros processos parecidos que ele está tratando, então esse é ligado aos outros, então veio para ele. Eu discordo, eu acho que ele deveria ser por sorteio para qualquer ministro, porque agora todos os habeas corpus ligados ao inquérito 4781 vão para o ministro Fachin, parece que ele é dono do assunto. E lá é uma corte colegiada, todos têm o mesmo poder, não tem um maior que o outro. Então deveria sortear e ir para qualquer um, mas vai sempre para ele, foi para ele. Tudo bem, foi por prevenção para ele. Quais eram as minhas razões de pedir? O juiz não abre inquérito. E quem abriu o inquérito 4781? O ministro Dias Toffoli. Ele determinou a abertura do inquérito. O juiz não abre inquérito. Quem abre inquérito é o delegado ou o promotor. Então, é ilegal. A relatoria tem que ser por sorteio. Ele não só abriu o inquérito, como ele determinou que o relator fosse o ministro Alexandre de Moraes. Errado. Ele tinha que colocar no sorteio para qualquer ministro ficar como relator. Mas ele determinou, é o Alexandre de Moraes. Eu entendo que fere o princípio do juiz natural. Na corte, veja bem, vocês sabem aqui no NPJ, que nós trabalhamos juntos aqui, vocês estão fazendo já o estágio, você entra com um processo, você não pode escolher o juiz, você não pode falar, esse processo vai para o juiz tal que é meu amigo. Você distribui no fórum, ele é sorteado, vai para qualquer juiz. Agora, lá no STF é a mesma coisa, o processo vai para qualquer um dos 11 ministros, mas o que acontece? Ele não foi o caso, ele foi direto para o ministro Alexandre de Moraes, então eu entendo que feriu o juiz natural. E por fim, o inquérito não prospera contra a vontade do Procurador-Geral da República. No dia 17 de abril, ele foi aberto em março, esse inquérito. No dia 17 de abril de 2019, a Procuradora-Geral da República, que era Raquel Dodge, falou, olha, esse inquérito é ilegal, quem abre inquérito é o promotor, eu sou a promotora, eu sou o dono da ação, porque o promotor é o dominus litis, é o dono da ação penal. Ela falou, esse inquérito tem que ser fechado. Ela falou isso, protocolou esse pedido de manhã. De tarde, o ministro Alexandre de Moraes negou. Acabou. E continuou investigando.